falar um pouquinho a respeito dos princípios que regem a administração pública, a respeito da administração pública, né? Bem, a administração pública, pessoal, tem diversos princípios que são de cunho constitucional. Lembrando que nossa disciplina é direito constitucional, então, por óbvio, nós teremos um enfoque dentro daquilo que compete à nossa disciplina, né? Com relação aos princípios constitucionais da administração pública, nós temos eles previstos de forma explícita no artigo 37 caput da Constituição Federal. Esse artigo ele sofreu uma alteração por meio da emenda constitucional número 19 de 1998, que acabou por inserir dentro dos princípios explícitos o princípio da eficiência. Quais são os princípios que nós temos hoje explícitos no artigo 37 caput? Princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade, princípio da eficiência. Esses princípios são aqueles conhecidos como a famosa LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Uma pergunta que é muito comum dos alunos é dizer, professora, mas há outros princípios constitucionais além destes? Sim, há vários outros princípios constitucionais que tratam a respeito da administração pública. Mas são princípios chamados de princípios implícitos, extraídos da interpretação do texto constitucional. Estes princípios, eles são aprofundados e estudados com maior destaque na disciplina de direito administrativo, tá? Dentre esses princípios, quais eu posso destacar para vocês? O princípio da finalidade, da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o princípio da responsabilidade do Estado, este previsto no artigo 37, parágrafo 6º, que também vai ser estudado na nossa disciplina quando nós formos falar a respeito da responsabilidade civil do Estado, a responsabilidade civil da administração pública por ato dos seus prepostos, né? Mas hoje o enfoque da nossa aula são os princípios explícitos do artigo 37 caput. Então vamos começar. Princípio da legalidade, pessoal. O princípio da legalidade, ele surgiu com o Estado de Direito para quê? Opondo-se a toda e qualquer forma de poder autoritário e antidemocrático, tá? Ele estava previsto já na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no artigo 4º, contemplado também aí na nossa Constituição, não só apenas no artigo 37 caput, mas no artigo 5º, inciso 2, no artigo 84, inciso 4. Lá no artigo 5º, inciso 2, diz lá que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisas senão em virtude de lei. Aí nada mais é do que nós destacarmos o princípio da legalidade, tá? O que nós temos que ter em mente, pessoal? É que o princípio da legalidade ele deve ser interpretado de forma diferente para nós particulares e para a administração. Para nós particulares, o princípio da legalidade significa que nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe, vigorando, então, portanto, o princípio da autonomia da vontade. Autonomia da vontade que traz o quê? A possibilidade de ponderação, né, com o princípio da dignidade da pessoa humana, para que haja, assim, uma aplicação horizontal dos direitos fundamentais nas relações entre particulares consoante o Estado. Então, vejam só que eu falo numa aplicação horizontal entre particulares e o Estado, tá? Quando eu falo no princípio da legalidade para a administração pública, eu tenho já que a administração só pode fazer o que a lei lhe permite, tá? Então, quer dizer que ela deve seguir exatamente o que a lei lhe estabelece, né? Ou seja, eu tenho um princípio da legalidade estrita. Esse princípio da legalidade estrita ele não é absoluto, porque a doutrina acaba identificando algumas restrições a esse princípio da legalidade absoluta. O que seriam essas restrições? As medidas provisórias, o estado de defesa, o estado de sítio, chamados, portanto, de restrições ao princípio da legalidade. Tá? Dentro da administração, só pode fazer aquilo que a lei lhe permite, tá? A administração, pessoal, em suma, ela deve atuar segundo a lei e nunca ir
contra ou mesmo além dos preceitos legais. Por isso que o ato administrativo ele pode ser invalidado, inclusive de ofício, se ele violar a legislação, se ele for considerado ilegal. Quando nós falamos disso, a gente fala de um exercício de autotutela administrativa, tá? Autotutela para invalidação de atos considerados ilegais, né? E também a possibilidade de atuação do próprio Poder Judiciário para invalidação de atos considerados ilegais, tá bem? Qual que é a finalidade, vamos assim dizer, do princípio da legalidade? É trazer segurança, trazer estabilidade, evitando que o administrador ele acabe favorecendo um ou outro indivíduo, tá? O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele destaca que o princípio da legalidade ele seria uma espécie de antídoto àquele poder monárquico, oligárquico, porque ele tem um enraizamento, ele tem um alicerce, uma base na soberania popular e na exaltação da cidadania. Vejam que lição excelente, né? Ainda aqui eu vou destacar para vocês o artigo 84, inciso 4, que diz que compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, tá? Aqui nós temos aí o que? A previsão normativa constitucional de subsunção da administração à lei. Tá? Isso é expresso do artigo 84, que traz que a atividade administrativa é uma atividade, na verdade, infralegal, ou seja, que está abaixo da lei. A atividade do administrador deve obedecer ao disposto na legislação. Além da legalidade, nós temos ali no artigo 37 o princípio da impessoalidade. Veja lá, o princípio da impessoalidade ele também tem por base o próprio artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, o artigo 5º caput, né? São iguais perante a lei, é evidente que também devem ser perante a administração, que deve se pautar sem nenhuma conduta capaz de gerar favoritismo, perseguição, tratando todos de modo igual. Quando necessário, é possível, se permite que a administração faça uma diferenciação, uma discriminação, seja para que se chegue à igualdade real ou material, tá? Então, isso se permite, tá? A administração pública, com base no princípio da impessoalidade, ela deve sempre buscar, então, a concretização do interesse público e nunca do particular. Ela deve, portanto, se valer sempre de concursos públicos, por exemplo, sendo esse um dos temas de maior destaque dentro do estudo da impessoalidade, tá? No artigo 37, lá no inciso 2, fala que a investidura de cargo público ela vai se dar por meio de concurso e depende de aprovação prévia, né, numa prova que pode ser uma prova escrita, prova de títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo em discussão. Ressalvando-se nomeações de cargo em comissão, declarado de livre nomeação e exoneração. Então, nós temos que os cargos em comissão, eles são uma ressalva, né, ao princípio da impessoalidade, tá? E, inclusive, essa matéria foi apreciada pelo STF, gostaria que vocês anotassem, no tema 763, com repercussão geral, tá? Além disso, gostaria que vocês anotassem o recurso extraordinário 786.540. 786.540, tá? É importante, em meio a esse cenário, destacar para vocês o princípio da impessoalidade atrelado ao concurso público, só que isso gera algumas discussões sobre qual é de fato o conceito de concurso público, o que é um conceito de concurso público. O professor Eli Lopes Meirelles, né, administrativista, ele traz que o concurso público ele deve ser visto como um meio técnico colocado à disposição da administração pública, tá?
colocada à disposição da administração pública com qual finalidade? Para que ela consiga obter moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do servidor público, tá? E ao mesmo tempo, para quê? Para conseguir proporcionar uma igualdade de oportunidade a todos aqueles interessados e que atendam os requisitos fixados em lei, né? De acordo com a natureza, a complexidade do cargo, conforme disposto no artigo 37, inciso 2, que eu já mencionei para vocês há pouco, tá? De acordo com o professor Eli Lopes Meirelles, por meio do concurso público, se afastariam os ineptos, aqueles apadrinhados, né? Que acabam, na verdade, ali tão somente abarrotando as repartições públicas e não desempenhando o seu papel de forma adequada, né? Se aproveitando de um eventual protecionismo ou mesmo de uma conduta ardilosa e inescrupulosa de alguns políticos que acabam aí, vamos assim colocar, vendendo cargos, né? Dentro da administração pública, empregos, né? Então, o professor Eli Lopes Meirelles, ele tem essa percepção que o concurso público ele tem o objetivo de atingir moralidade, eficiência, aperfeiçoar o serviço público. O professor Marçal Justem Filho, ele vem no mesmo sentido, dizendo que o concurso público, ele objetiva assegurar que haja uma seleção de titulares para o cargo baseada pelo princípio da impessoalidade. Então, o princípio da impessoalidade, de acordo com o professor Marçal Justem Filho, seria a base, o alicerce, né, o fator preponderante para a existência dos concursos públicos, tá? Porque a partir daí se refletiriam, né, as qualidades intelectuais, individuais de cada um dos candidatos, né, que se submete a uma avaliação de cunho objetivo, de acordo com critérios pré-determinados, sem nenhum favoritismo, fazendo uma análise de cunho intelectual, né? Em meio a esse cenário, merece a gente destacar ali o recurso extraordinário, gostaria que vocês anotassem, 705.140 do ministro Teori Zavascki, a relatoria, tá? Esse ministro, né, nesse recurso extraordinário, nós temos ali, pessoal, que o STF se manifestou como sendo nula a contratação de pessoal pela administração pública sem a observância de concurso público, tá? Isso ficou expresso, então é uma matéria aí já pacificada, em que pese tentem se discutir ainda algumas questões, tá? Há ainda outros julgados, né? Como a súmula 685, daí a súmula vinculante 43, que fala que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público, destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido, pessoal. Além disso tudo, né, é interessante a gente discutir assim, a realização de concurso público obriga que haja nomeação do candidato? O ministro Marco Aurélio, julgado no recurso extraordinário 598.099, disse que se a aprovação se der dentro do número de vagas previsto no edital e dentro do prazo de validade, o candidato tem direito à nomeação, tá? Isso é muito importante porque havia-se a realização de muitos concursos e o candidato criava uma expectativa e ele acabava não sendo nomeado e a administração dizia que isso dependia da sua conveniência e oportunidade, né? Então isso gerou uma série de discussões, tá? Pessoal, além disso, nós temos aí, então, que são exceções ao princípio da impessoalidade, né? A contratação ali de cargos em comissão, né? São exceções, né? A realização de concurso público, melhor dizendo, a contratação de cargos, né, de servidores comissionados, e também há uma discussão sobre necessidades, assim, temporárias, né? Que por meio de um teste seletivo, né? O STF se manifestou que agentes de endemia, por exemplo, podem ser ocupados
ocupados de acordo com testes seletivos, tá? O teste seletivo, né, ele seria uma seleção mais simplificada e isso não tem nenhum impeditivo, tá? Nós temos aí a emenda constitucional número 51 de 2006 que traz este permissivo, essa possibilidade, mas isso, quando nós falamos de contratação temporária, né, ela vai ter que se atentar para alguns requisitos mínimos, como previsão em lei, daqueles cargos específicos, a necessidade da contratação por prazo determinado, a necessidade temporária excepcional de interesse público, e no âmbito federal deve obedecer às disposições das leis federais que tratam dos cargos públicos, em especial da Lei 8.745 de 93, que sofreu diversas alterações, sendo que uma das últimas foi a 3.243 em 2016, tá? Nós temos aí, então, a possibilidade de contratações que dispensem concurso público, sendo, então, ali contratações de cunho temporário, agente de endemias, que isso veio lá na Emenda Constitucional 51 de 2006, e sem falar na contratação de servidores para ocupar cargos comissionados, tá bom? Além disso, pessoal, nós falamos aí do princípio da legalidade, né? Princípio da impessoalidade, nós temos aí também o princípio da moralidade administrativa, tá? De acordo com a moralidade, nós temos que o administrador público ele deve sempre se pautar com boa fé, com sinceridade nos seus atos, né? Com probidade, lealdade e ética. É isso que a moralidade vem para dizer para nós, né? A moralidade ela não tem nada a ver com o mérito administrativo. Isso é muito importante porque acaba havendo uma certa confusão, tá? A moralidade, pessoal, ela pode ser um fundamento autônomo, né? Autônomo do ato administrativo, inclusive autônomo para a própria invalidação de um ato administrativo, né, que seja imoral. Essa invalidação pode se dar, inclusive, por meio de ação popular. Então, a moralidade ela não se confunde em momento algum com o mérito do ato administrativo, tá? Moralidade ela vai ter sempre relacionada à sinceridade, à boa-fé, à probidade do administrador, né? No artigo 5º, nós também temos a previsão da moralidade, né? Ela traz ali a moralidade administrativa, né? Que qualquer cidadão é parte legítima para a propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público de entidade que o Estado participe, né? Daí ele também qualquer ato lesivo à moralidade administrativa. Por que eu destaco isso para vocês? Porque é possível notar-se que a previsão da moralidade ela não está só no artigo 37 da Constituição Caput. Ela também está em outros dispositivos, de forma a nos deixar claro que a moralidade ela tem um conteúdo jurídico propriamente, um conteúdo constitucional, e deve ser obedecida pelo administrador público sob pena de ser responsabilizado a respeito dos seus atos que forem realizados de forma imoral, inclusive por meio de ação popular. Tá? Aí a gente teve legalidade, impessoalidade, moralidade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele está ligado, correlacionado diretamente ao princípio da transparência, tá? O princípio da transparência da administração pública, dos atos públicos, reconhecido como um direito da sociedade, né? Esse princípio da publicidade, ele vem completado pelo artigo 5º, inciso 33, que garante a todos, né, o direito de obter informações e acesso aos órgãos públicos, né? Esse princípio, ele traz para nós que o gestor público deve sempre agir de forma transparente, de forma a permitir o acesso das informações pelos cidadãos, pelos particulares, sendo que, inclusive, a negativa em fornecer acesso a essas informações permite que o particular faça uso do habeas data ou mesmo do mandado de segurança para obter estas informações, tá? Então, outro fator aí que a gente tem que destacar é a lei número 2527 de 2011, 2527 de 2011, tá?
que fala ali, né, sobre a possibilidade de acesso às informações, desde que não sejam aquelas relacionadas ao sigilo, imprescindível à segurança da sociedade, do Estado, tá? E pra gente fechar a nossa aulinha de hoje, a gente vai falar também sobre o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, como eu disse para vocês, ele veio na Constituição por meio da emenda constitucional número 19 de 1998, tá? Quando nós falamos em eficiência, o fator determinante é a produtividade. O Estado deve alcançar os resultados que ele se propõe, né? Então, existem vários mecanismos, né, para incentivar os servidores, né? Para incentivar os servidores para que eles tenham um melhor desempenho, e a administração vai ter que estar dotada de estrutura para ser capaz de concretizar o princípio da eficiência, né? Então, é uma via de mão dupla, administração, servidores atuando juntos, né? Administração aí propiciando ferramentas, mecanismos para que os servidores possam desempenhar suas atividades de modo adequado. José Afonso da Silva, ele traz que o princípio de eficiência ele consiste ali numa organização racional dos meios e dos recursos humanos existentes à disposição da administração, juntamente a recursos materiais e institucionais, tudo com o objetivo único de prestar um serviço público de qualidade, mas um serviço público de qualidade com condições econômicas e de igualdade entre os administrados, ou como o autor coloca, entre os consumidores, tá? Isso é a visão do professor José Afonso da Silva. Eu gostaria de destacar aqui para vocês, né, nesses minutos finais, um pouquinho a respeito sobre o nepotismo, pessoal. Porque, assim, o nepotismo, ele é uma questão que é amplamente discutida, né? E o Congresso Nacional aí, até agora, não teve coragem para enfrentar propriamente o tema, né? A gente tem aí que o CNJ, né, acabou editando algumas regulamentações a respeito, trouxe algumas regras para moralizar a questão do nepotismo, né? Em relação ao exercício de cargos ali em comissão, função gratificada, contratação temporária, contratação para prestação de serviço público, de empresas, né? Então, o que nós temos aí? Que além da resolução número 7 de 2005, acabou sendo editado o decreto número 7.203 de 2010, que vedou o nepotismo no âmbito da administração pública federal direta e indireta, tá? Nós temos aí que o nepotismo ele é um tema, assim, intimamente relacionado, né, à moralidade, à impessoalidade e à própria eficiência da administração pública, né? O nepotismo, ele vem para